Hoje nós vamos falar sobre como eliminar sentimentos de inferioridade. Eu vou trazer para você hoje uma explicação neurocientífica profunda. Eu vou explicar para você também o que é autoestima e o que você pode fazer para eliminar esses sentimentos. Então, se você quer aprender isso, eu sugiro que você fique até o final desse vídeo. Meu nome é Angelo Piazza, eu sou terapeuta breve, pós-graduado em neurociência do comportamento e especialista em transtornos emocionais graves. Todos os dias nesse canal eu trago conteúdo sobre neurociência, sobre saúde mental e sobre bem-estar para ajudar a você ter uma vida melhor. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido para você se inscrever e acompanhar todo o conteúdo que eu trago aqui diariamente. Vamos lá então. Muitas das pessoas que eu atendo, elas chegam até mim com sintomas, sentimentos de inferioridade, de incapacidade, de não merecimento. Muitas vezes, quando passam por terapias tradicionais, essas pessoas não realmente entendem o que está acontecendo ali. Muitos terapeutas falam que isso é só um padrão de pensamento, é só uma coisa que precisa ser confrontada de forma consciente, tentar de alguma forma fazer uma força para mudar o pensamento, mudar o sentimento. Só que não funciona exatamente assim, porque esse processo de um sentimento de inferioridade, de incapacidade, de não merecimento, é algo muito profundo. E para a gente começar a entender sobre isso, eu preciso explicar para você sobre memórias e a formação de autoestima. Primeira coisa que é muito importante, autoestima você não constrói, você recebe. Ângelo, você recebe autoestima? Como assim? Você recebe autoestima pelo amor, pelo cuidado, pela importância comunicada pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua família, por quem cuidou, quem criou você. Então essa autoestima, ela é recebida pelo amor comunicado, pelo amor recebido, pelo cuidado desses pais ou dos cuidadores ou da família onde você cresceu. Essa autoestima é recebida, você recebe essa autoestima e depois, obviamente, você recebe, vamos dizer assim, essa independência de você agora ou continuar o resto da vida com essa autoestima, ou você construir uma autoestima fortalecida. E eu vou ensinar isso justamente para você hoje. Então vamos lá, vamos entender sobre um passo antes da autoestima, a gente precisa entender sobre as memórias, porque são essas memórias que formam essa autoestima. Vamos lá, eu gostaria de explicar para você um tema muito profundo da neurociência, um tema que fala sobre memórias e mais profundamente a gente está falando sobre a teoria geral das memórias. Você vai receber um conteúdo aqui profundo de neurociência que as pessoas não falam por aí sobre memórias. Vamos lá, aqui a gente tem o que a gente chama de ambiente emocional de memórias. Imagina que a gente tem literalmente um recipiente, tá? Um recipiente aqui, ó. A gente tem esse recipiente. Imagina que é um recipiente, você pode imaginar uma xícara, você pode imaginar um copo. E aqui existe um momento que você nasceu, que é a base desse recipiente aqui. E a gente tem o dia de hoje, que é aqui em cima, tá? Então imagina que aqui é desde quando você nasceu até hoje. Então essa base desse recipiente é quando você nasceu. Você nasceu, esse ambiente emocional de memórias começou a ser preenchido até o momento que está hoje. Ao longo da sua vida, você tem praticamente dois tipos de memória, dois padrões de memória. Memórias positivas e memórias negativas. Dentro dessas memórias positivas e memórias negativas, a gente pode olhar para memórias positivas triviais, ou seja, aquelas coisas que aconteciam várias vezes, que eram coisas boas, mas que aconteciam inúmeras vezes. Quem sabe você ouvia da sua mãe todos os dias: bom dia, meu filho, eu amo você, aqui ó, preparei seu café da manhã. É uma memória positiva, imagina então que é uma memóriazinha positiva trivial que a gente fala, que é uma memória boa, que eu vou representar aqui como essa cor azul, uma memória boa que aconteceu quando você era criança, e ela acontecia todos os dias, então você sempre tinha essa memoriazinha boa acontecendo ali várias vezes. Ok. Só que também tem as memórias positivas fortes, as memórias positivas intensas. Imagina que você estava no colégio e aí você apresentou um trabalho que ficou incrível. E a sua professora olhou para você e falou: caramba, olha que trabalho incrível que o Joãozinho apresentou, que a Mariazinha apresentou. E aí todos os seus coleguinhas falam: uau, parabéns! E começa todo mundo a bater palma para você e falam: uau, que incrível! Então essa memória positiva, ela foi uma memória positiva intensa. Então imagina que em vez dessa memóriazinha ser pequenininha, como eu mostrei para você ali, é uma memóriazinha intensa. Ela foi uma memória forte emocionalmente. Então ela ficou uma memória mais forte,
ok? Então, as memóriazinhas triviais aqui, um risquinho, a memória mais forte ali, intensa. Ok. Só que a vida não são só flores. A vida a gente tem as coisas ruins que acontecem também. Então acontecem aquelas coisas ruins que podem ser triviais, ou seja, poxa filho, você deixou de novo a toalha em cima da cama, não faça isso, já te pedi para não fazer isso, pô, mas sempre isso novamente acontecendo. É uma memória ruim, que não necessariamente foi uma memória ruim muito intensa, mas foi uma memória ruim que você passou ali, você teve uma memória ruim nesse seu compositório aqui, vamos dizer assim, no seu ambiente emocional de memórias. E aí você passou outro dia, e aí você falhou em alguma coisa, e seu amigo olhou para você e falou, nossa, você não faz direito mesmo, poxa, eu me esforcei tanto para fazer esse trabalho e você destruiu e tal. Outra memória ruinzinha que apareceu ali. Ok, memória trivial. Agora aconteceu uma coisa muito ruim. Aconteceu uma coisa muito ruim. E eu vou pegar aqui um exemplo que aconteceu com muitos meus pacientes e aconteceu comigo também. Uma tentativa de abuso sexual, eu tô falando, tá? Uma memória muito ruim. Aconteceu essa memória muito ruim, que eu representei com esses várias idas para cima e para baixo. Uma memória muito ruim. Então, esse ambiente emocional de memórias, ele vai sendo fortalecido desde quando você era criança até hoje. Então, lá embaixo até aqui hoje. E esse ambiente emocional de memórias, esses tipos de memórias triviais positivas, triviais negativas, intensas positivas, intensas negativas, vão fortalecendo e vão formando a sua autoestima. Ângelo, como assim que isso forma minha autoestima? O nosso cérebro, quando ele recebe todo esse ambiente emocional de memórias, ele faz como se fosse um escaneamento muito rápido de todas as memórias, de todas as coisas que aconteceram ao longo da nossa vida. Coisas boas, coisas ruins, coisas intensas boas, coisas intensas ruins, triviais boas, triviais ruins. Ele faz esse escaneamento completo e imprime para você a sua autoestima. Ângelo, como assim? Imagina que você tem uma calculadora. Cada memória positiva você soma um número. Mais 5, mais 10, mais 20. Cada memória negativa, ela diminui um número. Tal. Então imagina que ao longo da sua vida você teve muitas memórias positivas. Então você recebeu uma memória mais 5, uma memória mais 10, uma memória mais 20. E nesse cálculo aqui você já tem 35 de memórias positivas. E você tem ali duas memórias negativas. Estou dando um exemplo, tá? Duas memórias negativas, uma de 10 e outra de 10. Você tem 35 de memórias positivas nessa metáfora e 20 de memórias negativas. Ok, 35 menos 20, você sobrou 15. Ou seja, você tem 15 pontos, né, de autoestima. Como essa conta está positiva, a sua autoestima é positiva. Você tem 15 de autoestima. Agora, vamos pegar outro caso, uma pessoa que tem muitas memórias negativas, memórias de dor, memórias onde essa pessoa passou por um trauma, memórias de onde essa pessoa foi invalidada pelos pais. Você não faz nada direito, você é um burro, você é um idiota, e bate, e aquela violência. A memória ela é composta por experiência corporal, que eu sinto, que eu vejo, que eu ouço, que eu cheiro. Também pelo significado que essa memória tem. Imagina a mãe falando, você é um idiota, você é burro, você não faz nada direito. Qual é o significado? Eu sou burro, eu sou idiota, não faço nada direito. E um sentimento que vem frente a tudo isso. Me sentir mal, me sentir triste, sentir a dor. Então essas três coisas compõem essa memória. E aí quando você tem várias memórias negativas, imagina, né, naquele nosso exemplo, então eu tenho aqui, dando um exemplo, né, porque na nossa vida a gente tem milhões e milhões de memórias, eu estou dando um exemplo. Então aqui a gente tem, vamos imaginar que eu tenho 3 memórias de 10, uma memória positiva 10, mais uma memória positiva 20, mais uma memória positiva 30. Só que as memórias negativas, eu tenho 3 memórias, que cada uma vale 30. Uma memória negativa 30, outra memória negativa 60, outra memória negativa 90. Então, de positivas eu tinha 30, de memórias negativas eu tinha 90. Agora, o meu cálculo de autoestima está menos 60. Então, quando a pessoa percebe isso, o cérebro faz esse cálculo muito rápido, ele faz essa soma automática. Você não pensa, ele faz a soma automática e te devolve a sua autoestima. Então você tem uma autoestima menos 60. Você vai ter sentimentos de inferioridade, você vai ter sensação de incapacidade, você vai ter a sensação que não faz nada direito, você vai ter o sentimento que não merece as coisas. Porque essa autoestima, de novo, ela foi impressa para você. Você recebeu ela. E aí, Ângelo, ok, eu entendi que essa autoestima ela é impressa, essa autoestima, na verdade, ela é um cálculo automático que o meu cérebro faz frente às memórias que eu tenho. E frente a essas memórias que eu tenho, eu vou imprimir essa autoestima. Mas e agora? Agora, o que eu faço? Eu estou com um sentimento de inferioridade, o que eu faço?
sentimentos de inferioridade, tá? Revelam um ambiente emocional de memórias que possuem mais memórias negativas do que memórias positivas. Ou memórias negativas muito mais intensas do que as memórias negativas que aconteceram. Então, para você resolver sentimentos de inferioridade, você tem dois caminhos. Quais são os dois caminhos? Ou você começa a preencher esse seu ambiente emocional de memórias com memórias positivas, ou você trabalha essas memórias negativas para você mudar o significado delas, para você alterar a experiência. Não digo alterar a experiência em si, mas alterar os sentimentos gerados por aquela experiência. Você não pode mudar o seu passado, como algumas pessoas falam por aí, de você acessar uma memória e de repente você muda muda o que aconteceu. Você não muda o que aconteceu, o seu cérebro registrou aquilo. Mas você pode mudar o sentimento relacionado ao que aconteceu. E isso você trabalha em terapia. Você muda o significado, você muda o sentimento. Então você tem dois caminhos. Primeiro, você começa a colocar novas memórias positivas no seu ambiente emocional de memórias. E quais são essas memórias? Eu não vou falar aqui sobre as memórias fundamentais. Se você quiser, manda uma mensagem aqui nos comentários falando assim, ó, Ângelo, fala sobre as memórias fundamentais, as memórias que curam, as memórias que trazem restauração emocional para mim. Coloca que eu vou gravar um vídeo especial sobre isso. Mas eu vou falar aqui algumas básicas, tá? Memórias importantes, memórias sobre conexão com outras pessoas, memória sobre importância e memória sobre pertencimento. Essas três memórias são tipos de memórias, categorias de memórias básicas. Memória de conexão com as pessoas, com os meus parecidos, vamos dizer assim, né? As pessoas, conexão com o mundo, conexão com a natureza, conexão com os animais, por que não? Memória de conexão, memória de importância e memória de pertencimento. Memórias onde eu me sinto pertencente ao lugar que eu estou, que eu pertenço, que eu vivo. Memórias onde me trazem a sensação de importância, de que eu estou fazendo algo que é importante para mim, importante para os outros. E memória que eu tenho conexão e amor mesmo, conexão de amor. Que eu amo aquela pessoa, eu sinto que a pessoa me ama, eu me sinto conectado ao mundo à minha volta. E adivinha, hoje nós temos todos os tipos de memórias que vão ao contramão disso. Você fica muito tempo no celular, você não tem uma memória realmente de conexão, de importância, de pertencimento. Você sente que você tem essa falsa sensação de que está pertencendo a algo, mas no Instagram, nas redes sociais, você não pertence a nada ali. Você não pertence àquele grupo que está ali realmente. Você cria o que eu chamo de memórias de açúcar. O que são memórias de açúcar? Memórias que no momento é muito gostoso, é uma sensação gostosa de estar naquele momento ali, recebendo aquele açúcar, mas no final das contas aquilo não te preenche, aquilo não te nutre. É uma sensação falsa, é uma sensação de parece que é muito gostoso, mas depois não traz uma sensação boa, não traz realmente um preenchimento. É como se você estivesse com muita sede e você toma um refri cheio de açúcar. Naquele primeiro momento você sente, nossa, que delícia. Mas passa 20 minutos, 30 minutos, você está desidratado. Você não recebeu a hidratação que você precisava. E aquilo você cada vez busca mais e cada vez menos aquilo te preenche. Então, essas três memórias, importância, pertencimento e conexão. Você precisa desses três tipos de memória. E você faz isso através de fazendo algo que é relevante, se sentindo importante, ajudando outra pessoa, a memória de você se sentir importante. Quando você se conecta em amor com a sua família, quando você se conecta com amor com a sua esposa, quando você se conecta em amor com seus amigos. E quando eu digo amor, eu não estou falando só o amor romântico, eu estou falando do amor de, caramba, eu amo essa pessoa, eu quero ajudar ela, eu quero estar ali por ela. Memória de pertencimento, quando eu estou junto de pessoas que eu quero bem e que elas querem meu bem também. E hoje em dia as pessoas muitas vezes não têm amigos, elas estão isoladas. Muitas vezes elas não se conectam mais em amor com as pessoas porque elas não amam nem mais elas mesmas. Enquanto a gente não desenvolve esse padrão, a gente fica com o nosso ambiente emocional de memórias negativo, e quanto mais negativo ele fica, mais ele traz sentimento de inferioridade, incapacidade, de não merecimento. E o segundo caso é justamente a terapia, onde a gente vai atuar muito fortemente em cima do significado e do sentimento daquela memória. Quando a gente atua nessas memórias negativas e a gente altera esse significado e sentimentos, a gente tira essa força que essa memória tem
E quando a gente diminui, lembra daquele exemplo que eu dei do cálculo? Imagina que a memória negativa era 30. Agora a gente atua nessa memória negativa, a gente transforma ela em 2, em 3, em 5. Imagina pegar uma memória negativa 30 e trazer para 5. Essa diminuição das memórias negativas, quando a gente vai olhando para cada uma delas diminui, no final das contas, o seu cálculo de autoestima, ele começa a subir. Porque a gente pega esses números negativos e diminui, a gente fortalece os números positivos, de repente sua autoestima está mais 20, está mais 30, mais 50. E quando a sua autoestima está positiva, os sentimentos de inferioridade, eles também vão sumindo. Sentimentos de incapacidade, eles vão sumindo. Sentimentos de não merecimento, eles vão sumindo. Eu realmente acho que você nunca ouviu essa explicação em nenhum vídeo de internet por aí, então eu espero que você entenda o que eu acabei de falar para você. Se você não entendeu, eu sugiro que você volte o vídeo, assista de novo, porque essa explicação, ela vai trazer para você liberdade, para você não virar um prisioneiro dos seus sentimentos de inferioridade, incapacidade, não merecimento, e você de forma ativa começar a construir uma autoestima diferente a partir de hoje. Construir novas memórias para nesse seu ambiente emocional você ter mais memórias positivas e no final das contas a sua autoestima ser impressa de uma forma positiva, te trazendo sentimentos de capacidade, sentimentos de eu sou bom o suficiente, eu consigo dar conta das coisas e também eu mereço coisas boas porque eu sou uma pessoa boa. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve no canal porque todos os dias eu trago conteúdos profundos sobre neurociência para te ajudar a ter uma vida melhor. Um grande beijo, um grande abraço para você, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.